Já lavei as minhas mãos. Eu não sei mais o que fazer para ajudar esse aluno a aprender a escrever e a ler. Já tentei vários métodos, já tentei várias coisas, mas não adianta. Estou cansada. Para tudo, professor. Você já ouviu falar no sistema de escrita alfabética, o famoso CEA? Professor, tudo que tem ali no CEA é essencial para que o aluno ele possa ser alfabetizado. Com o CEA, o aluno ele precisa aprender como a nossa língua, o nosso idioma funciona. E o CEA nos ajuda a saber o que ensinar para esse aluno, o que é importante ele saber. O autor Arthur Gomes de Moraes, ele nos ajudou a entender que o aluno ele precisa compreender 10 propriedades do CEA. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu falei das primeiras 5 propriedades. Nesse vídeo, eu vou falar das outras 5 propriedades. Então vamos lá para o vídeo? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, professor, ou pai e mãe aqui que me acompanham também, que são interessados na alfabetização, muito prazer. Eu me chamo Luara, sou professora pedagoga, especialista em alfabetização, e eu criei esse canal para que você possa entender melhor esse assunto da alfabetização que eu amo falar, e também para ajudar aí você, professor de sala de aula, ou professor aí que atua com as aulas particulares, a ajudar os alunos a avançarem, de fato, a serem alfabetizados. É o que a gente tanto quer, não é mesmo? Sem mais, vamos para a 6ª propriedade? A 6ª propriedade aqui que o Arthur Gomes de Moraes fala para nós é sobre o realismo nominal, professor. Será que seu aluno tem essa dificuldade? Mas o que é o realismo nominal? A criança ou o aluno, e até adulto, tá? Não alfabetizado, eles imaginam que quanto maior for um objeto, um animal, mais letras a gente precisa para escrever o nome daquele animal, daquele objeto, enfim. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de duas palavras, 2 animais aqui para nós. Leão. Quando o aluno que tem essa dificuldade, ele pensa no leão, vai escrever leão, ele acha que como o leão é forte, é grande, ele vai precisar de muitas letras para escrever essa palavra. E aí, quando você pede para ele escrever a palavra rato, ele escreve com poucas letras, 1 ou 2, enfim. Por quê? Porque na cabeça dele, rato, como ele é um animal pequeno, ele precisa de poucas letras. Mas não é bem assim, não é verdade? Mas como então ajudar o aluno a superar essa dificuldade? Você pode falar para ele explicitamente que essa ideia não condiz com a realidade, que independentemente do tamanho da palavra, ou do tamanho do objeto, do tamanho do animal, isso não tem a ver, não tem ligação com quantas letras a gente vai precisar para escrever aquele nome. Uma dica também que você pode fazer é estudar a formação das palavras. Vamos imaginar que vocês estejam lá lendo o livro. Deixa eu ver um livro que eu tenho aqui. Esse livro aqui bem famoso da internet, ó. O livro Perigoso. Para quem conhece essa história, a topeira aqui, ela tem o hábito de etiquetar tudo que ela vê pela frente. E aí, professor, você vai pegar algumas palavras aqui da que a topeira etiquetou, por exemplo. Vamos fazer aqui na prática, aqui na vida real. Vocês estão estudando aqui essa palavra aqui, que a topeira etiquetou. Sapo. Então, você vai fazer algumas perguntas para a criança, para o aluno dessa palavra. Por exemplo, fulano, quantas sílabas tem a palavra sapo? Quantas letras tem a palavra sapo?
Qual a letra inicial? Qual a letra final? E aí, vocês também podem pegar outras palavras com diferentes formações. Isso já vai ajudar muito elas a compreenderem na prática que, independentemente do tamanho do animal, do objeto, não tem ligação com a quantidade de letras que a gente escreve. A sétima propriedade que a criança ou o aluno precisa aprender é que as letras, elas notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Vou repetir. É importante que as crianças entendam que as letras, elas notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que a gente pronuncia, que a gente fala. Elas precisam entender e perceber que cada letra representa um som. Uma ideia que eu pensei aqui para passar para vocês é a famosa cruzadinha. E aí, vocês podem fazer uma sequência didática, aí, também baseando no livro Perigoso, vocês podem pegar as mesmas palavras ali que vocês estudaram e colocar essas palavras dentro de uma cruzadinha. Na cruzadinha, você já vai ter colocado os espaços ali para cada letra. Então, ela vai precisar pensar no som de cada letra, consoante ou vogal que vai ali naquele quadradinho. E também vocês precisam mostrar palavras para as crianças, para os alunos, que a palavra tem apenas ali uma letra na sílaba. Por exemplo, a palavra amarelo. A, olha aí, uma letra sozinha, né, na sílaba. Amarelo. Aí as outras já seguem o padrão mais comum, tá certo? A oitava dica ou propriedade que a criança ela precisa entender para, de fato, ela ser alfabetizada aí de forma efetiva, elas precisam entender que as letras ela têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um som. Por exemplo, o som do R inicial no começo das palavras e do RR. Eu gosto de falar aqui que o R inicial no início da palavra e o RR no meio das palavras, ele raspa a nossa garganta. Por exemplo, rato, arranha. Então, é importante ela perceber que esse som, ele é o mesmo, tanto com o R, que a gente usa apenas um R, porque não existe palavra no nosso idioma que começa com RR, tanto o R inicial, um R só, e o RR no meio das palavras, eles fazem o mesmo som. Eu também tenho aqui, que eu gosto de usar, partindo desse exemplo do R e do RR, um jogo do método das boquinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um jogo, eu consegui ele de forma gratuita aqui na internet. Se eu conseguir ele, se ele estiver ainda disponível de forma gratuita, né, aqui eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Para vocês também fazerem a impressão. Como eu gosto de usar várias vezes com vários alunos, isso aqui também é um jogo, eu mandei também, plastificar. Então, funciona assim a regra. Olha só a posição aqui da moça, né, na garganta, sentindo aqui a vibração quando pronuncia RR. Aí, carro, se a criança, ela cair numa palavra que raspa a garganta, que são 2 R's, se for no caso no meio das palavras, ela pode avançar 2 casas. Se for um R só, como cadeira, treme a língua, é uma casa só que ela pula, tá certo? Aqui é uma dica aí para vocês também. E depois, com esse jogo aqui, pode ser sistematizado no caderno. Colocar 2 colunas, RRR, RR que raspa a garganta de um lado, um R só que treme a língua do outro lado para sistematizar essa atividade. Nona propriedade, que é importantíssimo o seu aluno entender do nosso idioma, é que, além de letras, na escrita de palavras, usamos também algumas marcas nessas palavras, alguns acentos que podem modificar a tonicidade ou o som das palavras.
Quer ver um exemplo? Café, pé, mão, é fornecer um banco de palavras que talvez vocês já estejam estudando, vocês podem partir aqui do livro Perigoso, se vocês tiverem, ou qualquer outro, pegar essas palavras, colocar aí numa folha bem estruturada, bem bonita, aí de atividade, e aí eles vão ter que colocar num grupo ali de palavras com o mesmo som, né? Que emitem o mesmo som. Depois vocês podem estudar essas palavras com eles. A 10ª e última propriedade que a criança precisa entender para ela ser alfabetizada é que as sílabas elas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais. E todas as sílabas no português têm pelo menos uma vogal. Então, para trabalhar bem essa questão aqui, eu deixei aqui para vocês, olha, uma ideia, né? Como eu dou aula aqui particular, eu criei aqui essa caixa para não só para professora particular, né, mas também para sala de aula vocês podem usar. Eles amam caixa surpresa. E para deixar a aula um tanto mais interessante, envolver eles mais nessa aula, nessa atividade, vocês podem colocar alguns obstáculos aqui dentro e aí pedir para eles, né, adivinharem, pedir para eles adivinharem o que está ali dentro atrapalhando. Ó, a ideia aqui para vocês, eu tenho aqui um banco de imagens, também todas plastificadas, porque depois eu consigo usar com diversos alunos e diversas propostas também. Então eu coloco aqui, né, a imagem, e aí ele vai ter que tirar uma imagem. Pronto, tirei aqui a imagem. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tomate. E aí a gente pode também fazer algumas perguntas sobre essa palavra. Então, pedir para ele escrever no caderno, se ele tem dificuldade aí, identificar, por exemplo, as consoantes, já vai trabalhando o som da consoante. Aí, fazer algumas perguntas, por exemplo, quantas consoantes, quantas vogais? E aí, pode fazer também com outras figuras, com outras imagens, tá certo? Então, esse vídeo ele vai terminar por aqui. Foi um prazer ter você até o final. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Curta esse vídeo se você gostou, se te ajudou, se clareou ainda mais a sua mente aí sobre esse assunto da alfabetização, para como ajudar o aluno a avançar. E curta também, porque o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante e vai passar para mais profissionais e pais que também precisam saber desse conteúdo. Até a próxima, gente. Tchau!